Fala pessoal, boa tarde, Êxodo capítulo 32 hoje, olha só, é um capítulo fácil de ler, de entender, mas ele é difícil de absorver, principalmente por conta da questão familiar, tá? Então eu e você precisamos colocar o nosso Deus acima da nossa família sempre, tá? Em primeiro lugar é a palavra de Deus, em primeiro lugar é o Senhor, Ele nos criou, Ele nos formou, Ele morreu por amor a mim e a você, Ele ressuscitou para nos dar a vida eterna, Ele perdoou os nossos pecados, né? O primeiro amor é dele, a primeira honra é dele, a glória é dele, tá? A nossa família, ela é bênção de Deus, nós devemos, né, honrar nossos pais, nosso esposo, esposa, devemos honrar nossos filhos, devemos honrar a nossa família, mostrando Cristo em nós, mas em primeiro lugar é a palavra de Deus, em primeiro lugar é o Senhor. Você precisa entender isso, tá? Às vezes de uma maneira indireta, você está honrando mais a sua família do que ao Senhor. Então esse capítulo aqui vai ser decisivo quanto a isso, e eu vou fazer uma ligação com Mateus capítulo 10 para você entender melhor, tá bom? Bom, esse capítulo 32 aqui, ele retrata sobre 4 pontos, tá? A construção do bezerro de ouro, né? Mais uma vez o povo se rebelando contra Deus. Moisés quebrando as tábuas do testemunho, né, que Deus escreveu com o seu dedo. Moisés mandando eliminar os idólatras, e tem a ver com a família isso daqui, tá? Isso aqui é muito sério. E Moisés intercedendo pelo povo. Ele já tinha intercedido um tempinho atrás, ele vai interceder de novo aqui no final do capítulo, tá? Bom, pessoal, de uma maneira bem direta para você, tá? Não vou conseguir falar tudo em 10 minutos. Sua missão é buscar a informação extra, e não adianta você ler 5 minutinhos e fechar sua Bíblia, tá? Você vai ter que estudar bastante, pedir sabedoria ao Senhor. E talvez seja isso que você está precisando hoje, valorizar muito mais a palavra de Deus do que a palavra da sua família. Presta muita atenção, tá? Primeiro ponto, o povo, né? Olha só como o pecado ali de novo dominando o povo, né? E o povo aqui é a maioria, tá? Não é total, né? Então tinha mais de 2 milhões de pessoas, dá para falar que todos estavam ali, né? Tendo essa mesma atitude, mas não, a grande maioria estava se rebelando contra o Senhor. Por quê? Moisés estava demorando, né? Deus estava instruindo sobre a construção do tabernáculo, né? Sobre tudo que ia ser feito, mas o povo quer pressa, né? De novo, né? Então é pressa, e agora o pecado dominou o coração desse povo, e vamos falar assim para Arão: levanta, olha só, e faze-nos deuses que vão adiante de nós, né? Como assim deuses, né? Poxa, Deus já tinha libertado eles do Egito, aberto o mar, enviado as pragas, né? Coluna de nuvem, coluna de fogo, glória no monte, tudo que você imaginar, Deus já tinha feito. E o povo pede para fazer deuses. Por que deuses, né? Porque eles estavam no Egito, né? O coração deles estava lá, né? Então olha só como Deus não entrou no coração dessas pessoas, porque eles não abriram o seu coração. Eles viram a glória de Deus, né? Eles viram a presença de Deus. Eles passaram pelo mar, né? Mas realmente, né? Não foi nada, né? Não serviu de nada, porque eles não se entregaram de todo o coração ao Senhor. Isso acontece nos dias de hoje, né, pessoal? A gente sabe que muitas pessoas aí, né, foram libertas, foram salvas. Essas pessoas foram realmente assim, Deus fez um milagre na vida delas, né? Deu testemunho de várias formas ali para elas, mas infelizmente muitas pessoas não estão nem aí, né? Preferem fazer a sua própria vontade, né? Preferem criar sua própria cultura. E a gente vê mundo afora aí, né? Tanta coisa errada, né? Mas Deus, ele se faz sempre presente, ele sempre dá mais uma chance, ele mostra, né? Olha, eu estou aqui, sou eu o Criador dos céus e da terra, sou eu o primeiro e o único, né? O princípio e o fim, o alfa e o ômega, né? Mas cabe à pessoa, né? Ela abrir o seu coração e ela abraçar isso, né? Poxa vida, esse Deus, ele é por mim, ele me ama, né? Então é difícil isso, né? É difícil porque muitas pessoas preferem fechar os seus olhos, fechar seu coração, né? Como era o caso de Faraó e tantos outros lá, né? Que a gente viu a história anterior aí, né? Mas o problema aqui é que eles falam para Arão isso, né? E Arão, ele cai, né, numa armadilha, né? Ele cai nessa pressão popular e ele vai fazer o bezerro de ouro, né? Ele pega as coisas de ouro, cria esse bezerro e o povo vai fazer festa, né? Vai comer, vai beber, vão fazer holocaustos, ofertas pacíficas, né? Meu Deus do céu, né? Que loucura, né? E Moisés lá conversando com o Senhor, né? Mas aí a partir do versículo 7, Deus já fala: Moisés, desce, que o povo tem se desviado, depressa tem se desviado, né? Se corrompido, né? E ele até usa essa expressão, teu povo,
né? Ele não fala que é o povo dele, ele fala que é o teu povo, né? Olha só, o lado humano, né? Então, quando uma pessoa, ela, por livre vontade, ela fala assim, eu não quero seguir esse Deus, eu quero meus deuses, eu quero a minha vontade, seja feito o que eu quero, né? Não é assim que funciona, né? Não dá para ser povo de Deus dessa forma. Povo de Deus é aquele que busca o Senhor, que ama o Senhor, que valoriza a palavra de Deus, né? Que sabe quem é o Senhor, né? Que abriu seu coração, abriu seus olhos, a sua mente para a palavra de Deus. Então, você precisa entender isso. Se você hoje, né, você reluta contra essa palavra aqui, toma cuidado, né? Deus, ele te mostra de várias maneiras, né? Que ele é o Senhor, ele é o único, ele te ama, ele te criou, te formou, né? Ele é por você, ele não é contra você não, né? Ele está te dando mais uma chance de você se aproximar dele. Então entenda isso, tá? Não desvie seu coração da palavra do Senhor, né? Isso aqui é muito sério, muito forte, tá bom? Então eu espero que você consiga agora abrir os seus olhos, né? E falar assim, Senhor, me perdoe por todo esse tempo, né, que eu estou longe de ti, né, mas eu quero me aproximar do Senhor, né, agora eu estou enxergando, estou vendo, né, que o Senhor é o único Deus, meu Senhor, meu Salvador, o Senhor batalha por mim, o Senhor é por mim, né, o Senhor não quer o meu mal, o Senhor quer que eu se aproxime do Senhor, é isso que você precisa entender, tá bom? Isso aqui fica muito claro, muito nítido, tá bom? E aí Moisés começa a conversar com Deus, né? Deus, ele toma uma atitude, né, de transformar Moisés, né? Ele até fala assim, eu vou fazer de você uma grande nação, né? Então eu vou eliminar todo esse povo. E Moisés fala, não, Senhor, não faça isso, né? Imagina o que as pessoas vão falar, né? E aí Deus, entre aspas, se arrepende, mas não é arrependimento de mudança de sentimento, mas sim de atitude, porque Deus é imutável, né? Deus muda de atitude para aplicar seu juízo, né? A sua justiça, mas ele não muda de sentimento, tá bom? Então entenda isso daí, tá? Deus é imutável, Deus, ele é perfeito, ele é santo, tá bom? Ele aplica na hora certa o seu amor, a sua justiça e o seu juízo, tá bom? E aí, continua, né? Moisés desce e tá com as duas tábuas, né? E na hora que ele vê aquele bezerro, vê aquelas coisas todas, ele quebra aquelas tábuas, né? Ele perde, né, a cabeça. O lado humano, né, pessoal? A gente sabe que a gente também fica nervoso em várias situações. E Moisés foi lá e estava descontente, né? Estava irritado, quebrou as tábuas, né? E aí ele começa a tomar uma atitude, né? Baseado no juízo e na justiça de Deus, né? Que ele manda eliminar os idólatras, né? E aí a questão familiar, né? Olha só, ele fala, quem é do Senhor, vem até mim, né? Então as pessoas vão lá, até está escrito aqui, são todos os filhos de Levi, né? Da tribo de Levi, vão até ele, e aí Moisés, né? Com base no juízo de Deus, na justiça de Deus, ele fala que agora pode ser seu irmão, pode ser seu amigo, pode ser seu próximo, pode ser seu filho. Todos aqueles que se rebelaram contra Deus, que adoraram esse bezerro, que foram contra o Senhor, né? Que mancharam, né, a santidade de Deus com isso, agora terão que ser eliminados, né? Não importa o seu grau de parentesco, né? E é uma atitude muito séria, né? Realmente isso aqui é muito forte, né? Mostrando que realmente o pecado com o Senhor não combina, né? A santidade de Deus, ela é total, né? Então não tem como ser rebelde e estar com o Senhor. Só que é um princípio para mim e para você, né? A gente não pode viver uma vida aqui nesse mundo e uma vida com o Senhor. Não. A gente tem que escolher. E a escolha mais sábia é viver com o Senhor, né? E desprezar o que tem nesse mundo aqui que nos leva contra Ele, né? Lá na frente fala, né, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então toma muito cuidado com isso, tá? Isso aqui é muito sério mesmo. Não importa o que a sua família tem falado, não importa o que eles têm orientado, a palavra de Deus é o principal, é o fundamental. E aí eu já vou fazer a ligação com Mateus capítulo 10, olha o que Jesus fala, né, do versículo 34 em diante, tá? Eu só vou ler rapidamente aqui para você. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, né? Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus próprios familiares, né? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim.
Então, resumindo para você, pessoal, é assim, né? A sua família é importante sim, ela é bênção de Deus. Você tem que honrar seu pai, sua mãe, o seu esposo, sua esposa, seus filhos. Tem que ser exemplo, tem que ser um pai, uma mãe, um avô, uma avó presente. Tem que ser diferente, né? Você tem que mostrar Cristo para eles. Só que realmente você não pode valorizar mais eles do que o Senhor. A palavra de Deus é em primeiro lugar. Então você tem que mostrar Cristo para eles, né? Através da sua vida, mostrando que em primeiro lugar você coloca a palavra de Deus, você coloca o seu amor ao Senhor, né? Porque Ele morreu por mim e por você. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E é Ele que merece toda a honra e toda a glória. Então entenda isso, tá bom? Então é isso. Nos vemos no capítulo 33. Um grande abraço, Deus abençoe.